Olá, alunos do 9º ano, falando de Oceania. Vou começar mostrando esse vídeo para vocês. Um vídeo interessantíssimo, está em inglês, mas tem a legenda, vai dando uma lidinha aí, né? Que fala exatamente da grande barreira australiana e da grande preocupação que é hoje preservá-la, tá bom? Fiquem aí com o vídeo. Reefs are often referred to as the rainforests of the oceans. They're home to more than 1 million species, including 1/4 of the world's fish. But they occupy less than 1% of the ocean floor. Sprawling off the east coast of Queensland, Australia, the Great Barrier Reef is not a single reef, but a group of more than 2,800 distinct systems. It stretches more than 1,250 miles north to south and covers 135,000 square miles in total. Culturally, the reef has been a rich part of the landscape for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. They canoed, fished it, and shared myths about its creatures for generations. Divers and other tourists descend on the tropical waters of the Coral Sea. Temperatures are warm enough for enjoyable swimming and diving year-round. Peak tourism on the reef is April through November. Take day trips for snorkeling, diving, and whale watching. For more remote locations, you can charter an overnight vessel. For a bird's eye view, take a flight over the massive reef system, much of which lies close to the surface in clear, warm waters. The decline of coral reefs has been well documented. In recent years, the Great Barrier Reef suffered coral bleaching events that damaged 2/3 of the reef. Sea temperature rise, acidification, and extreme weather are some of the factors putting the reef at risk. Conservationists and the Australian government are working hard to save the Great Barrier Reef, one of the most biologically diverse places on the planet. Olá, alunos do 9º ano. Vamos falar de Oceania, né? Vamos fazer aqui um esboço do mapa da Oceania, tá bom? 9º ano, manhã e tarde, tá certo? Vamos sem arrudez, vamos começar logo falando de Oceania, né? O módulo 3. Então já comecei, fiz mais ou menos um preâmbulo, né, para vocês, né, utilizando o livro, vocês viram, foi o último vídeo. E agora nós vamos fazer um vídeo sobre... falando especificamente da Oceania, tá certo? Então bora lá. Oceania, esse nome se dá exatamente porque está no oceano. Claro, tudo está no oceano, até todos os continentes são delimitados por oceano. Só que ela é formada apenas por ilhas, né? Por isso Oceania, né? Devia ser Ilha, né? Ilha, mas é Oceania, tá? E essas ilhas, elas ficam ali entre o Oceano Índico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. E elas são distribuídas entre aí as ilhas da Micronésia, Melanésia e Polinésia. Tá bom? Certo, só um minutinho. Ok, só tentei dar uma luz maior aqui, tá bom? Então bora lá. Então eu tenho a Papua Nova Guiné, vamos botar assim, mais ou menos assim, a Papua Nova Guiné, certo? Eu tenho a Austrália, só um esboço, né? Mas mais ou menos assim a Austrália, certo? Eu tenho a Nova Zelândia e eu tenho um conjunto de ilhas. Ou seja, é um arquipélago. Ok? Então seria um arquipélago a Oceania. Então tá, vamos aqui, Oceania. Oceania. Ok? Então bora lá. Então aqui é a Papua Nova Guiné.
Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. Certo? Pronto. Papua Nova Guiné ela estaria ali meio na fronteira ali com o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático seria essa parte aqui. Vamos aqui, ó. Sudeste Asiático. Sudeste Asiático. Ok? Pronto. Aqui o que seria isso aqui? Seria o oceano. Acho que tá a Tasmânia aqui. Oceano Índico. Oceano Índico. Ok? Aqui seria o Oceano Pacífico. Certo? Aqui seria a continuação, a confluência do Pacífico com o Índico. E há quem considera essa parte aqui como Oceano Glacial Ártico. Mas está aí, certo? A Oceania. Vamos lá. Botei a Papua Nova Guiné, claro, a maior das ilhas. As ilhas dos ornitorrincos, dos koalas, certo? Dos ornitorrincos, dos koalas e dos cangurus, dos marsupiais, né? Aqueles que tem a bolsinha aqui e carregam os filhotes, não é isso? Pronto. Então, eu tenho a Austrália como principal país da Oceania. Ele é o maior, está entre os 10 maiores países do mundo, né? A Rússia, o Canadá, a China e Estados Unidos, Brasil, Austrália. Então, certo? Seria o 6º maior país do mundo, a Austrália. Certo? Levando em consideração que ela tem diversas possessões aqui das ilhas da Oceania. Tá bom? Beleza. Então, ó, a Austrália, muita gente pensa que a capital da Austrália é Sydney, mas a capital da Austrália na realidade é Canberra. Sydney é a maior cidade australiana. Eu destacaria aqui no norte da Austrália a cidade de Darwin. Né? Se você assistir aquele filme Austrália, você vai ver que, né, o ponto principal ali para onde chegam os ingleses seria ali pela cidade de Darwin. Não é isso? Pronto. Aí tem outras cidades australianas. Nós temos a área semidesértica australiana, a área desértica australiana, certo? A bacia artesiana, aqui na parte mais a leste da Austrália. Então a Austrália é um país riquíssimo em recursos minerais, certo? Ela é recortada bem aqui, ó, pelo Trópico de Capricórnio, que tem 23 graus e 27 minutos. Portanto, parte da Austrália tem clima temperado e a outra parte tem clima tropical. É assim como o Brasil. Na região sul tem clima subtropical e a maioria do Brasil não é clima predominantemente tropical. Pronto. Então a Austrália também tem essa particularidade. Lá eles têm as florestas de eucalipto, que é uma espécie, é considerado um subtipo de savana. Onde tem os koalas lá, né? É um subtipo de savana. Porque a savana, ela tem alguns ecossistemas do mundo são muito parecidos com as savanas. Tipo, o cerrado no Brasil, junglo na Índia, eucalipto na Austrália, são parecidos com as savanas africanas, que são os legítimos biomas, né? Certo? Vamos dizer assim. Então, ó, eu tenho bem aqui, ó, destacar aqui, ó, a Grande Barreira de Coral. Certo? Que eu vou passar um vídeo para vocês e eu vou fazer a narrativa do vídeo, tá bom? É só as imagens, é um vídeo mesmo, e eu vou fazer a narrativa. Daqui a pouco eu passo esse vídeo aí para vocês, falando da importância aqui desse ecossistema, desse bioma. Assim como esse, tem muitos outros pelo mundo. E assim como esses outros pelo mundo também estão agonizando. Certo? Eles estão correndo riscos seríssimos do impacto ambiental chegar até eles e no futuro não muito distante, extinguir esses ecossistemas seria uma calamidade para o equilíbrio ambiental. Já que o equilíbrio daqui de fora também depende do equilíbrio do mar, porque tem muitas aves que se alimentam dos peixes que saem dali. E o coral ali ele seria um dos pontos de partida da cadeia alimentar marinha. Entendeu? Muitos peixes se alimentam do coral e outros peixes se alimentam dos peixes que se alimentam
dos corais, e algumas aves se alimentam dos peixes, se alimentam dos peixes, se alimentam do coral. Deu para entender? E alguns animais se alimentam dessas aves. Então, o equilíbrio seria geral. Como está havendo muita poluição, o coral ele se desenvolve alguns centímetros por ano só. Como está havendo muita poluição, ele não está conseguindo se desenvolver, se reproduzir. E ele faz isso, ele solta os ovos tudo numa única noite. Está entendendo? Então ele não está conseguindo se reproduzir. Então você lembra, vou botar aqui a cidade de Sydney, né? Sydney é mais ou menos por aqui, ó. Sydney, na Austrália, a maior cidade australiana. A capital da Austrália seria Canberra. Canberra, capital da Austrália, certo? Então, ó, você lembra que no filme, eles tiveram como pano de fundo, claro e evidentemente, o filme, a Grande Barreira de Corais no filme Procurando Nemo. Então, eles estão aqui, não é isso? Lembra? Tem o ataque da barracuda, certo? Eles estão aqui e ele é levado pelo mergulhador que mora em Sydney, que é um dentista. Né? Tem aquela famosa esporte aquático, né? O mergulho para fazer uma boa exploração. Só que ele não faz, que ele acaba levando o Nemo, né? Certo? Então você vai lá olhar os recifes, os corais mais de perto, olhar os animais marinhos e tal. Então isso é muito comum lá, até porque as águas não são muito profundas desses corais. Entendeu? Diz que dá para ver do espaço, certo? Aquela mancha dá para ver do espaço, certo? Corresponde à Grande Barreira de Corais australiana ou Grande Barreira de Corais da Oceania, já que basicamente não está na Austrália só, né? Está na Austrália também, vamos dizer assim. Então, ele pega ele está lá, o marlim sobrevivendo, né? Aquela coisa, claro que é um desenho animado e tal. Aí ele pega o Nemo e leva para onde? Para Sydney, onde ele coloca ele no aquário de água salgada. Aquele aquário é de água salgada. Então o marlim ele sai atrás, certo? Ele sai atrás do Nemo desesperadamente, certo? Inclusive ele pega aqui, ó, uma corrente marítima. Essa corrente marítima ela existe mesmo. Seria a CLA. Corrente Leste Australiana. Certinho? Pronto, ele pega carona lá na CLA para chegar até Sydney para tentar resgatar o Nemo. Daqui a pouquinho tem um vídeo, vai aparecer essas figuras, mas o vídeo realmente é da paisagem mesmo, certo? Eles colocaram os desenhos no meio só para dar um encanto maior. Eu vou fazer a narrativa para vocês do filme, tá bom? Pronto. Então vamos colocar aqui a Nova Zelândia, capital Wellington, assim como a Austrália e a Nova Zelândia também é um país desenvolvido. É um arquipélago dividido principalmente em Ilha do Norte e Ilha do Sul. Conseguiu se desenvolver antes de se industrializar, que é uma característica peculiar. A Nova Zelândia e a Austrália foram colonizadas pelos ingleses. Faz pouco tempo que elas são países independentes, ou eles são países independentes, e já conseguiram se desenvolver, o que não me conforma, já que o Brasil é um país já desde 1822 independente e não conseguiu o seu desenvolvimento ainda. Ok? Pronto. Então tá aí. Nós temos aqui as ilhas, né, um conjunto de ilhas, ou seja, o arquipélago da Melanésia. Melanésia quer dizer Ilha dos Negros. Aqui no meio eu tenho a Micronésia. As ilhas mais ao meio, que são as pequenas ilhas. Melanésia é a Ilha dos Negros, Micronésia são as pequenas ilhas. E mais afastadas eu tenho a Polinésia. Inclusive o Havaí estaria ali na região da Polinésia, que pertence aos Estados Unidos, 50º estado americano. Tá certo? Então eu poderia dividir a Oceania assim, apesar de que, né, essas ilhas também fazem parte da Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, Papua Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia,
e mais o conjunto de ilhas formado pela Melanésia, Micronésia e Polinésia. Tá certo? Se eu tirar Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia desse contexto da Oceania, a Oceania vai ficar menor do que o estado de Pernambuco, do nosso estado aqui do Pernambuco, no Brasil, na região Nordeste. Ok? Então tá aí, certo? À disposição, Oceano Índico, Oceano Pacífico, essa parte aqui seria o Sudeste Asiático, aqui a confluência entre o Pacífico e o Índico, e há quem diga que essa parte aqui seria o Oceano Glacial Antártico, certo? Então, o principal país, Austrália, seguido da Nova Zelândia, 2 desenvolvidos. São 14, mais ou menos 14 países independentes. Mas tudo é possessão. O pessoal quer possessão. Possessão não é aquele negócio que vem, o demônio encarna. Não, não tem nada a ver com isso não. Possessão quer dizer que aquela ilha pertence a um país. Ela não é independente. Ela não toma suas próprias decisões. Tá certo? Então eu tenho, vamos lá. Papua Nova Guiné, que não é um país desenvolvido, que está ali juntinho ali às ilhas do Sudeste Asiático, certo? Aí eu tenho as ilhas da Melanésia, ilhas dos negros, as pessoas lá têm cores mais escuras, certo? A Micronésia, as pequenas ilhas, as menores ilhas, tem algumas ilhas que são tão pequenas que não tem ninguém, certo? E a Polinésia. Por essas características, por esses paraísos naturais, essas ilhas naturais, por exemplo, Tahiti, né, faz parte da Oceania. Então, ele é um paraíso turístico. Muita gente quer ir lá para o Tahiti, conhecer o Tahiti. Né, você lembra do Tahiti, que levou aqueles, não me engano, foi 10-0 da Espanha, se não me engano. Certo? Então, Tahiti é uma ilha... É um paraíso, uma coisa maravilhosa, muita gente vai, muita gente tem ilhas, são donos de ilhas, muitos países têm ilhas aqui, que para a pessoa sair lá do país vai vir para cá é fácil, porque não tem a burocracia do passaporte, porque afinal a ilha pertence ao país. É a mesma coisa se eu quiser ir para Fernando de Noronha, não nessa época, porque está tendo a época da pandemia, mas num período normal aí, eu vou, não preciso mostrar passaporte, porque Fernando de Noronha pertence ao Brasil. Né? Algumas dessas ilhas pertencem à Austrália, então se eu for australiano, posso ir para lá sem burocracia. Pertence à Nova Zelândia, pertence ao Reino Unido, pertence à França, pertence aos Estados Unidos e por aí vai. Você lembra que o fim da guerra, né, as brigas estavam exatamente por aqui, pelas ilhas do Pacífico, durante o fim da Segunda Grande Guerra, já que a Itália e a Alemanha já tinham se rendido, né? Já havia a rendição desses países. E o Japão estava lutando aqui com os Estados Unidos, ainda nessa área das ilhas do Pacífico, certo? Então são paraísos turísticos, certo? Algumas servem até como experiências nucleares. Verdade, não é mentira minha. Certo? Então, a Oceania é um continente fantástico, evidentemente, formado por ilhas, certo? Que tem 2 representantes dos países desenvolvidos, mesmo estando na parte sul. A maior parte das ilhas tem clima tropical, quase que a totalidade das ilhas tem clima tropical, essa seção aqui, né? Tá vendo? Tanto a Tasmânia, que pertence ali à Austrália, como a Nova Zelândia, que é um país independente, mas a Austrália e a Nova Zelândia fazem parte da comunidade britânica das nações. A gente vai falar mais sobre isso ainda, vamos falar mais sobre a Austrália, vamos falar mais sobre Nova Zelândia, evidentemente, certo? Então, mas a maior parte das ilhas de clima tropical. Então imagina, você sai lá dos Estados Unidos, vai para uma ilha lá, curtir aquela ilha, né, de clima tropical, que é diferente do clima que você está acostumado, então se tornaram atrativos com um grande dinamismo do setor terciário, principalmente, claro, ligado ao turismo. Tá certo? Então, voltando aqui à questão para você entender o vídeo. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele foi filmado não tão profundezas assim, mas no fundo do oceano, na grande barreira de coral lá da Austrália, ou da Oceania, como eu gosto de dizer, certo? Então você vai ver lá
que existe, eu vou narrar, tá certo? Vou só fazer uma entradinha aqui. Existe uma grande harmonia entre o coral e a alga. Não é água, é alga, né? Que é uma planta, né? Então, lembrado que como é que é feito o sushi? Arroz, um arroz especial japonês, alga marinha e peixe cru, não é isso? Eu sei porque eu já fiz sushi. Não, tô brincando. Tô tentando aprender, mas ninguém encontra a alga marinha para fazer. Encontra o peixe e o arroz, mas a alga marinha é difícil demais. Certo? Pronto. Então tem a alga e tem o coral. Então eles têm um mutualismo ali entre eles. E eles formaram o que a gente considera como o maior organismo vivo do mundo, que é a grande barreira de coral ali da Oceania, da Austrália. É considerado o maior organismo vivo do mundo. Então naquele organismo vivo, entre o coral e a alga, certo? Onde o coral se alimenta da alga e a alga fertiliza o coral, certo? Ou melhor, o coral fertiliza a alga e a alga alimenta o coral, é assim o mutualismo, certo? E cresce inacreditavelmente aquele organismo e vários seres sobrevivem dali. Então, se ele for destruído, se ele não conseguir mais se desenvolver, se ele ficar branco, quando ele está doente, ele fica branco. Depois de branco, ele morrer completamente, certo? Vai haver um grande equilíbrio na região, ou melhor, dentro do mar, né? No ambiente marinho, vai haver um grande equilíbrio, certo? Isso está acontecendo por quê? Aquecimento global, gerado pelo efeito estufa normal, que aquece a temperatura da água do mar e faz com que esse coral, por conta desse aquecimento anormal, que eles se adaptaram para uma determinada temperatura da água do mar, certo? Então, esse aumento da temperatura faça com que ele sinta o impacto direto, certo? Desse mar alterado, dessas águas alteradas, e por isso não consigam se desenvolver, acabam ficando doentes, acabam ficando branco. Como eu disse, ele só cresce alguns centímetros por ano. Tá bom? Então vamos aí ver o vídeo. Espero que vocês prestem bastante atenção. Ok? Vídeo aí, explorando o Recife com Jean-Michel Cousteau. Claro, o vídeo ele faz brincadeiras, mas a gente não vai ver a narração original. Eu que vou narrar com coisas verdadeiras, né? Com a preocupação que a gente tem que ter com a preservação dos corais, não só desse, mas de todos os corais do mundo, que muitos já até se extinguiram. Tá bom? Então bora lá. Então tá aí o oceano, certo? Nesse caso aí o Oceano Pacífico, na região da Oceania, próxima à Austrália. Né? Por cima é só um bocado d'água. Por baixo a gente vê uma beleza inacreditável, com cores maravilhosas, no equilíbrio fantástico que foi construído ao longo de milhões de anos. Certo? Esse aí é o nosso explorador, certo? Mas eu prefiro fazer a narração, tá bom? Porque aí dá para explicar melhor aquilo que eu tenho vontade, tá bom? Então vamos ver aí a grande barreira de corais. Evidentemente vai aparecer a Dory, o Marlin e o Nemo no filme. Pronto. Então você tem aí, ó, ele tá bem colorido, quer dizer que ele tá saudável. A Dory tá passando aí pelo meio, né? Mas tá vendo que ele tá bem colorido. Esse aí é considerado o maior organismo vivo do mundo. A integração entre a alga e o coral é uma coisa mesmo de encher os olhos, de ver que a evolução da natureza é uma coisa fantástica. O homem, diante disso, prefere destruir do que preservar. Não é isso? Está vendo a inúmera quantidade de peixes que vivem aí dos corais. Né? Peixes e animais marinhos são muitos que sobrevivem do coral, que seria o ponto de partida da cadeia alimentar dessa área, como eu disse para vocês. Tá certo? Então, como é que funciona? O coral ele fertiliza a alga e a alga serve de alimento para o coral. Né? Algumas relações nos ecossistemas têm nome. Por exemplo, parasitismo, predatismo, o comensalismo, e nesse caso aí seria o mutualismo. Um ajuda o outro, um sobrevive
do outro, tá certo? Aí, ó, como como se fosse assim, uma cidade de animais com muitos bairros, com muitas peculiaridades. Por exemplo, você tá vendo aí, já apareceu o Nemo e o Marlin. O Nemo é o menorzinho, que tem a nadadeira menor, certo? E eles vivem aí, ó, o que tá atrás deles aí na anêmona. A anêmona é uma planta inacreditável que vive no coral e ela dá pequenos choques, que é uma forma de proteção. O peixe palhaço, ele tem um muco protetor, certo, que o protege desse choque. Por isso que ele entra dentro da anêmona para se proteger dos predadores. Tá aí, ó. Esse aí é o famoso choco, o camaleão marinho, certo? Ele vai mudando de cor, claro, como forma de proteção, né, para se esconder dos predadores. Então, o ambiente que ele vai ficando da mesma cor deste ambiente, certo? Tá aí, ó. Tá vendo, ó? Mudando as cores, ó. Pigmentação da pele inacreditável. Por isso que ele é chamado de camaleão do mar. Tá vendo ele no coral aí? Pronto, essa aí é uma espécie de lesma marinha, né? Certo? Olha como ela se dobra, né? Tá aí inúmeros peixes. Aí assim, ó. A água derrete do gelo, é o que está contando aí, vira rios, abastece a agricultura, as casas, as indústrias, as fábricas, mas no final a água vai acabar lá no mar, certo? E vira água salgada. Aí evapora, deixa de ser salgada, forma nuvens e volta em forma de água doce. E assim vai num incrível ciclo chamado ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Tá vendo, ó? Olha para esse coral aí, dê uma olhadinha. Tá dando para ver, ó? Ele tá meio branco, meio sem cor. O que quer dizer? Quer dizer que por conta exatamente do aumento da temperatura do mar, da poluição emitida pela ação antrópica, ele ficou doente, ele tá meio doentinho. Certo? E quando ele tá meio doente, ele fica branco. Dá para ver aí, ó. Não é um coral assim como aquele primeiro que a gente viu bem, com cores maravilhosas e tal, né? Ok? Então tá aí, ó. Certo? Isso é porque ele não consegue se reproduzir, ele não consegue ele não consegue crescer, que ele cresce só alguns centímetros por ano, porque exatamente a ação desenfreada do homem acaba alterando os ambientes marinhos. Volta aí o coral sadio, o coral que tá muito bem, tá muito saudável, tá vendo, ó? Olha, ele tá se reproduzindo. Essas bolinhas são os óvulos do coral, né? Por isso que é considerado o maior organismo vivo do mundo. Ele tá soltando. Aí alguns peixes vêm e comem essas bolinhas, ó. Mas ele solta tantas que nem o mais faminto dos peixes consegue devorar esses óvulos, né? Então alguns acabam chegando e vão se desenvolvendo, fazendo com que o coral cresça. Tá vendo, ó? Isso é só numa noite do ano. De 365 dias ele faz isso apenas em uma noite, para você ver o quão incrível é a natureza. Tá vendo? Aí vai se desenvolvendo, vai criando novos seres, plantas e também os animais, os peixes e animais marinhos que sobrevivem porque se alimentam dessas plantas. E outros peixes que se alimentam dos peixes que se alimentam dessas plantas, como eu já expliquei para vocês antes, né? Tá ok, ó? Tá dando para ver o Paracânturus hepatus, é o nome científico da Doris, e o peixe palhaço, que é o Marlin, e o Nemo, ok? Pronto, aí é só uma brincadeira do vídeo, que é um vídeo muito interessante. Esse é do DVD 2 do filme Procurando Nemo. Quando você compra, ele geralmente vem dois DVDs, e um deles tem informações sobre os peixes, sobre a barreira de corais. Se tiver mais interesse, ainda existe esse site aí. Você vai lá, né, e acessa, tá bom? Ok? Beijos pra vocês. Daqui a pouquinho vai aparecer aí a agenda. Ok? Então tá aí
esse foi o Explorando o Recife com Jean-Michel Cousteau, certo? E imediatamente vou passar mais um vídeo aqui para vocês com as curiosidades do peixe-palhaço. Peixe-palhaço hoje é um dos peixes mais procurados para quem gosta de aquário, procura demais, tanto o peixe-palhaço como a Dory, certo? Para quem... Né, já o simpático peixe-palhaço vai muito além de carregar os ovos da fêmea. Antes de mais nada, ele ajuda a parceira a limpar a superfície onde ela vai colocar os ovos. O ambiente é da mais alta segurança, porque está cercado pelos tentáculos venenosos de uma anêmona, um parente dos corais. E o peixe-palhaço não sente nada quando encosta neles. Assim que a fêmea põe seus ovos, é missão do macho proteger cada um deles, mantendo-os limpinhos e saudáveis. Se ele não caprichar, pode levar um fora da fêmea e perder o lugar para outro macho. Mas esse papai dá um show de dedicação. Poucos dias depois, a recompensa pelo esforço. O coraçãozinho dos pequenos batendo é sinal de que essa tropa vai vingar.